Você entrou no site do Tesouro ou então no site da sua corretora e percebeu que você está perdendo dinheiro com os títulos públicos que você comprou? Talvez você esteja se perguntando, mas espera aí, isso aqui é renda fixa. Como é que eu estou perdendo dinheiro num produto de renda fixa? Isso não acontece nos títulos que eu tinha comprado de CDB, LCI, LCA. Por que é que os títulos públicos eu estou perdendo dinheiro? Nesse vídeo, nós vamos te explicar em detalhes para que você tenha mais informações e, antes de comprar, entenda como eles funcionam. E se por um acaso você já comprou e está, entre aspas, perdendo dinheiro, e depois eu vou te explicar porque é entre aspas que você está perdendo dinheiro, o que é que você precisa saber antes de liquidar esse título, de xingar a corretora, de xingar o Tesouro. Fica tranquilo, assiste esse vídeo primeiro antes de tomar qualquer decisão, ok? Mas já te adiantando, isso acontece por conta desse título que está aqui escrito na nossa tela, marcação a mercado dos títulos públicos. Bom, como é que funciona então os títulos públicos? Quando você entra lá no site do Tesouro, você vai ver algo parecido com isso aqui. Tá aí. Essa é a tela do Tesouro Direto, agora no dia 8 de janeiro de 2025. Se você estiver assistindo esse vídeo nos próximos 20, 30 anos, fica tranquilo que esse vídeo ainda está no ar, é porque essas informações que a gente está gravando aqui hoje ainda são válidas, ok? Pode ser que o layout mude, mas é basicamente a mesma coisa, a mesma lógica. Vamos lá. Então, hoje, no dia 8 de janeiro de 2025, esses títulos aqui estavam sendo ofertados na tela. Essas taxas que você está vendo aqui mudam todo santo dia. Para que a gente exemplifique, que fique mais fácil de entender, a gente vai pegar esse título específico aqui, ó, o Tesouro IPCA 2035. Como eu te disse, eu estou gravando esse vídeo hoje no dia 8 de janeiro de 2025, então faltam 10 anos e pouquinho aí para o vencimento desse título. Então falta ainda um bom tempo. O que ele te garante? Ele te garante a taxa de IPCA+, que é a inflação calculada pelo IBGE, mais uma taxa pré-fixada de 7,6% ao ano. Então, inflação, seja ela qual for, mais 7,6% ao ano. Quando? No dia 15/5 de 2035. É isso que o Tesouro te garante. O valor que você investir, você pode investir qualquer valor acima de R$ 20,69, então é um título bem acessível para a maior parte das pessoas. O valor que você investir, ele vai corrigir por inflação, né, o IPCA, mais 7,6% ao ano, ok? Quando você clica, inclusive, aqui em Simule, ele te mostra esse gráfico, um gráficozinho lindo. Essa linha azul aqui é justamente o nosso Tesouro IPCA+. Veja que ele parece suave, tranquilo, sem alterações, e inclusive rendendo muito mais do que os outros que ele compara aqui, que são a LCA, a poupança. Aí, né, a tela tá, o print aqui só tá mostrando uma parte da tela, mas daí tem CDB, fundo DI e tudo mais, então parece que isso aqui é tranquilo. Só que essa marcação aqui na simulação é o que a gente chama de marcação na curva. Como assim, Thiago? Pois bem, você não comprou um título que paga IPCA mais 7,6%? Comprou. O que acontece na marcação à curva é que ele calcula o valor que você investiu e faz a proporção entre a inflação daquela data que você está vendo, mais essa proporção ali do 7,6 e te mostra quanto é que você teria o dinheiro corrigido. Só que lembra que eu falei? Essa taxa de inflação mais 7,6 o Tesouro te garante no vencimento. Isso aqui é apenas uma simulação de como ficou. Mas quando você entra no site da tua corretora, no extrato da tua corretora, ou no site do Tesouro, você pode ver talvez um gráfico como esse. Quem investiu nesse mesmo Tesouro IPCA 2035 no começo de 2024, perdeu até o começo de 2025 9,68% do valor que investiu. Pô, Thiago, mas ele não estava uma taxa positiva? Tava. Só que isso aqui é o que a gente chama de marcação a mercado. O título ele começou valendo R$ 2.321,46 lá no dia 7/1 de 2024. Se a pessoa quisesse vender esse título antes, porque o vencimento, lembra, é só no dia 15/5 de 2035, se ele quisesse sair, por exemplo, no começo de janeiro, o Tesouro compraria esse título de volta. Só que agora ele compra por R$ 2.000,68. Ele teria perdido esse dinheiro, esse percentual de 9,68%. Claro, até aqui, isso é o que a gente chama então de marcação a mercado. É por isso que no extrato da tua conta, da corretora e no Tesouro lá, tá mostrando que você está perdendo dinheiro. E é por isso que eu disse que, entre aspas, você está perdendo. Pela questão de que esse tesouro aqui, esse título, você só vai perder esse valor se você aceitar vender esse título antes do vencimento.
Se você carregar ele até o vencimento, você não vai ter perdido esse dinheiro, você vai ter ele corrigido por inflação mais 7,6 lá no final, ok? Beleza. Tá aí a tela de resgate. Isso aqui você também encontra, né? Como você pode ver aqui do lado do botão ali investir, tem aqui o botão de resgatar e tá aqui todos os títulos que o Tesouro já emitiu e que ainda estão válidos, né? Ainda não venceram, e qual taxa e qual valor eles estão pagando. Quando você abaixa um pouquinho, você vai achar aqui então o nosso Tesouro IPCA 2035. Veja que nesse dia ele tá pagando uma taxa de inflação 7,63, essa é a taxa pelo qual ele está recomprando esse título, e ele vai estar te pagando R$ 2.063. Lembra? Quem estava investindo nesse título estava comprando ele por R$ 2.068. Agora ele está sendo recomprado, né? Se ele quisesse vender nesse mesmo dia, por R$ 2.063. Então, existe uma pequena variação entre a taxa ofertada de compra e a taxa ofertada para, né, quem quer vender esse título para o Tesouro. E isso aqui acontece todo santo dia, tá? Vamos lá. Esse aqui é o gráfico, né, daquela taxa pré-fixada. Lembra? Inflação mais uma taxa pré-fixada. Esse aqui, então, é o gráfico somente dessa taxa pré-fixada, de 2021 até 2025, e você vai entendendo como esse título flutuou, essa taxa flutuou. E é por conta disso que o preço do título público, muito provavelmente, nesse momento que você está assistindo o vídeo, você está perdendo dinheiro. Porque talvez você tenha comprado por uma taxa menor do que a taxa que está hoje. Hoje está 7,6, né? Eu arredondei aqui 7,61. Então, hoje é essa a taxa. Se você comprou em qualquer momento anterior com uma taxa menor do que 7,6, você vai vender esse título muito provavelmente com um deságio. É assim mesmo, Thiago? Sim, dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Esse gráfico eu peguei só de janeiro de 24 até janeiro de 25 e a gente consegue ver muito bem como a linha verde, que é essa taxa pré-fixada, ela foi subindo de 2024 até 2025 e o preço unitário de cada título foi caindo. Conforme a taxa foi subindo, o preço do título foi caindo. Novamente, isso aqui só importa para quem vai resgatar, para quem vai vender esse título antes do vencimento. Se você pretende levar até 2035, fica tranquilo, você não está perdendo dinheiro com nada, pode até fechar o vídeo e fazer outra coisa, tá? Que você vai receber inflação mais 7,6, mas só lá no vencimento. Ou 7,5, seja a taxa que você tenha comprado. Tá garantido. Nesse caso aqui, você está garantido e você vai receber, ok? Mas se você pretende vender esse título antes do vencimento, fica aqui que a gente vai continuar te explicando por que é que isso acontece. Aqui eu só salientei, né, que existe então o Tesouro IPCA 2035 com essa rentabilidade de IPCA mais 7,6 e que o valor dele hoje estava sendo negociado por R$ 2.069. Vamos então calcular como é que a gente chega nesse valor 2.069. Tá aí. Nesse slide eu peguei então essas informações, né? Vamos calcular o Tesouro IPCA, que também é chamado, os mais antigos chamam de NTN-B, ou eles falam até só as Bs, né? As Bs de 2030, a B de 2035, ele tá falando disso, né? Do Tesouro IPCA mais vencimento 2035, o NTN-B mais principal vencimento 2035. Pois bem, esse título aí, ele tem esse vencimento no dia 15/5 de 2035. Hoje, né, a data que eu tô gravando para fazer essa simulação aqui é dia 8 de janeiro de 2025, e de hoje até o vencimento desse título, nós temos aí 2.589 dias úteis, tá? Isso aqui tem vários sites aí que falam, calculam e tudo mais, né? Tranquilo de você conseguir essa informação, só digitar no Google, ele já te mostra isso daí. O que eu quero saber? Com base nessas informações, qual é o preço unitário? Por que a gente vai calcular isso aqui, Thiago? Tá aqui já no site do Tesouro, né? Ó, tá lá ali explicando que o valor unitário é R$ 2.069, para que você entenda por que é que quando a taxa sobe, o preço unitário de cada título cai. Então é por isso que a gente vai fazer essa simulação, só para você entender de onde vem o preço, tá? A fórmula é essa. O preço unitário, que é uma cotação, dividido por 100 vezes o VNA. Thiago, não entendi nada. Calma, fica tranquilo, isso aqui não é assim nenhum bicho de 7 cabeças, você vai ver que é tranquilo. Vamos começar destrinchando essa fórmula pegando esse último valor ali, o tal do VNA. A gente consegue esse valor já no site da Anbima. Ah, Thiago, mas eu quero saber como é que calcula o VNA. Tem um monte de vídeo e material no site da Anbima mesmo, tem um PDF gigantesco que calcula lá. Basicamente o que você precisa saber é o seguinte, esse VNA,
é um produto, né, uma taxa que foi inventada e começou a ser calculada lá no dia 15/7 do ano 2000. E ele valia R$1.000 lá nessa data. E ele foi sendo corrigido pela inflação, né, o IPCA, de lá até agora. Hoje, esse título, então, ele está valendo R$2.000, não é um título, tá? É uma taxa. Tá valendo lá R$4.392,58,7110, tá? Então, esse é o valor desse VNA. Já descobrimos como é que funciona e qual é o valor. Vamos voltar lá para o nosso slide e eu já coloquei ele aqui. Então, VNA 4.392,58,7,110, beleza. Agora vamos voltar para a nossa fórmula. Já descobrimos o VNA e agora a gente precisa descobrir o quê? A cotação. Qual é a fórmula da cotação? A cotação é o seguinte: 100 dividido por 1 mais a taxa. Que taxa é essa, Thiago? É aquela pelo qual o título público estava sendo negociado, lembra? O título que a gente estava falando ali era NTN-B com vencimento 2035, que paga inflação mais 7,6. Esse 7,6 é essa taxa que a gente vai colocar aqui, tá? Tá vendo como é tranquilo, né? Todas as informações já são dadas aí. Então tá, beleza. A gente vai dividir ela por 100 e vai elevar isso aqui tudo por dias úteis divididos por 252. 252 é usado aí como os dias úteis que tem num ano, tá? Então a gente vai descobrir aqui quantos anos, né, vai levar aí, a gente vai levar isso aqui tudo a essa potência. Fazendo a conta, então a nossa taxa de 7,6 está aqui agora, divididos por 100, nós temos 2.589 dias, né, entre o dia de hoje até o vencimento desse título, e vamos dividir isso aqui por 252. O resultado dessa equação aqui, dividindo tudo, multiplicando, tal, elevando, vai dar 47,11. E daí, Thiago? E daí que agora a gente já descobriu a nossa cotação. Já descobrimos a cotação, já temos o VNA, agora tá fácil de calcular. 47,11, que nós tiramos daqui, divididos por 100, multiplicados por 4.392,58, que nós tiramos do VNA, que nós tiramos lá do site da Ambima, já vem calculado bonitinho pra gente, vai dar então um PU de 2.069,60. Veja que bateu certinho quando a gente pega aqui o valor que a gente tinha visto lá no site do Tesouro. O preço unitário era de 2.069,62. Chegamos bem perto, né? O nosso cálculo aqui deu 2.069,60. Errado por 2 centavos, mas isso aí são só as aproximações. Ficou claro da onde vem então o preço do título público? É desse jeito que ele é calculado, tá? Ok, e daí, Thiago? E daí que agora a gente vai fazer uma coisa bem interessante. Vamos pegar esses preços aqui agora e vamos jogar direto no site da B3, que existe aqui esse site da calculadora renda fixa, e ele já nos calcula tudo isso aqui bonitinho. Então a gente não precisa ficar fazendo o cálculo toda vez quando a gente quiser simular taxas diferentes, vencimentos diferentes. O site da B3 aqui já faz isso daí pra gente, tá? Uma mão na roda, tá aí o site aqui, aqui em cima na descrição. É só você acessar lá, você consegue fazer até sem login nem nada. Se eu não me engano, são 10 simulações que você consegue fazer sem cadastro e de graça, tá? Então tá, vamos supor agora, né, o que eu queria simular aqui para vocês é no dia 8 de janeiro de 2025, então é aquela conta que a gente acabou de fazer ali, tá? Com uma taxa de 7,6, ele achou esse valor aqui, ó, 2.068, levemente menor do que a gente tinha achado e levemente menor do que a realidade que estava lá no site do Tesouro. Mas eu só coloquei aqui para mostrar que ele chega basicamente no mesmo valor. E daí? E daí que vamos fazer uma brincadeira aqui então agora. Digamos que daqui um mês, do dia que eu tô gravando esse vídeo, então daqui 21 dias úteis, né, ou aproximadamente 30 dias corridos aí, no dia 8 de fevereiro de 2025, a taxa do nossa NTN-B mude para 6,6. Como assim? No dia de hoje, né, dia 8 de janeiro de 2025, ela está sendo negociada por inflação IPCA mais 7,6. Digamos que esse 7,6 caia para 6,6. Por que isso aqui aconteceria? Talvez por uma condição melhor do governo, da situação macroeconômica. Lembra, os títulos públicos, eles são uma maneira do governo se financiar. Nós tínhamos vistos ali atrás, eu nem
passei batido, né? Mas muito provavelmente aqui você já sabe disso, né? Mas só relembrando que o título público é uma maneira do governo se financiar. Se ele está com uma condição econômica pior, ou o mercado enxerga o governo com uma situação econômica pior, ele só vai emprestar o dinheiro para o governo por uma taxa maior. Funciona como você do banco. Se você atrasa o teu cartão de crédito, né, não paga o financiamento imobiliário do carro e pede um novo empréstimo do banco, talvez ele até te empreste, mas cada vez por taxas maiores, porque o risco é maior. Aqui é exatamente a mesma coisa. O governo, né, se ele quer emprestar dinheiro do mercado, o mercado empresta, né, por meio dos títulos públicos. Mas o mercado precisa de uma taxa cada vez maior, conforme ele enxergue que a situação econômica, a situação macro, que o governo está ali, né, naquela situação, talvez esteja se deteriorando, ok? Então beleza, mas vamos supor que, nesse nosso exemplo aqui, a coisa melhorou. Ela saiu de 7,6 que estava em janeiro e agora ela está em 6,6, ok? O que aconteceria com o preço dos nossos títulos, que estavam valendo em janeiro 2.068, nessa simulação eles passariam a valer 2.290, quase 2.300 reais. Ou seja, se você tivesse comprado em janeiro um título com vencimento em 2035, pagando IPCA mais 7,6, e em fevereiro essa taxa caísse de 7,6 para 6,6, você teria tido um ganho de aproximadamente 10,72% de um mês para o outro. E é por isso que muita gente às vezes faz o que a gente chama de especular com títulos públicos. Porque isso aqui pode talvez assim parecer difícil de acontecer. Mas deixa eu te contar um pouco da história, que no dia 22 de novembro, ou seja, um mês e meio antes desse dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, a taxa estava IPCA mais 6,6. E ela subiu nesse um mês e meio 1%. Então será que é tão difícil assim acreditar que esses títulos públicos possam ser negociados por taxas menores se a condição ali que o governo tá, né, o olhar que o mercado tem para as contas fiscais do governo aí melhore? Não é difícil de acreditar. Então isso aqui é factível, pode acontecer, ok? Só estou dando um exemplo de como você poderia se rentabilizar no curto prazo. E se acontecesse, Thiago, da taxa chegar a 5,5, mas daí um vencimento mais longo? Aqui eu simulei, por exemplo, para 2027. 5,5, IPCA mais 5,5, é difícil de acontecer? Não. Lembra? Se você voltar o vídeo aqui, você vai ver que tem um gráfico ali que eu mostrei. No começo de 2024, ou seja, um ano antes, 12 meses antes desse dia que eu tô gravando o vídeo, ele já estava 5,5. Ele saiu de 5,5 para 7,6 em 12 meses. Então, não é difícil que em 2 anos a taxa também caia mais de 1% ou 1% ou mais. Tá? Se isso acontecesse, em 8/1 de 2027 a taxa caísse para 5,5, esse mesmo título ele valeria algo em torno de R$ 2.817. Isso representaria uma rentabilidade de uns 36%. Como são 2 anos, juros sobre juros, seria mais ou menos algo parecido com 16,7% de rentabilidade ao ano. Tá ótimo, né? Nossa Selic aí tá 11 indo para 12, com expectativa de 2025 chegar a 14%, então isso aqui seria uma baita de uma rentabilidade. Thiago, eu não tenho a NTNB, eu tenho título do Tesouro pré-fixado, né, ou algum outro vencimento de títulos ali. A lógica é mais ou menos a mesma, tá? O cálculo é diferente e tudo mais, mas a lógica é mais ou menos a mesma. Se você comprou um título com uma taxa mais baixa do que a que ele está sendo negociada hoje, está mostrando para você que você está perdendo dinheiro, mas isso é marcação a mercado, é se você vender ele antecipadamente. Se você levar esse título até o vencimento, você vai receber esse valor corrigido. Me deu bastante trabalho para fazer esse vídeo, espero que você tenha gostado. Agradeça a ele deixando seu like, um comentário, se inscrevendo. Entre na nossa comunidade lá do Saber Investir Bem no Telegram ou no Instagram. Estamos lá à disposição de vocês também. Um forte abraço e obrigado.